Olá, tudo bem? Como que você está? Eu me chamo Francisney Liberato e estou aqui mais uma vez para a gente estudar um pouquinho a Palavra de Deus. Lembrando sempre que este material completo está no link aqui desta descrição. Não esqueça de curtir, comentar, perguntar, compartilhar este vídeo. Na semana vou apresentar aqui uma síntese do estudo central, que é as 3 mensagens do Apocalipse. E o tema do nosso estudo de hoje é: temam a Deus e deem glória. Este é o objetivo da lição: temer a Deus e dar glória somente a Ele, aquele que tem o poder sobre todas as coisas. O verso para memorizar diz o seguinte: aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus Cristo. Apocalipse 14, 12. E um roteiro, um panorama geral da lição desta semana é: primeiro, temam a Deus; segundo, temer e obedecer a Deus; terceiro, uma vida centrada em Deus; quarto, dando glória a Ele; e quinto, os vencedores do Apocalipse. O nosso estudo é sobre o livro do Apocalipse. Então nós iremos avançar e entender um pouquinho este processo, o que diz a palavra de Deus a respeito deste assunto. Explorando um pouco mais o verso para memorizar, que é o Apocalipse 14, 12, traduzindo, diz em outras palavras da seguinte forma: aqui está a perseverança. Perseverança é aquele que é persistente. Apesar da dificuldade, ele continua ali firme. Numa outra tradução seria resistência. Resistência. Você está ali com dificuldade, sob pressão, você está sendo resistente. E essa resistência ela precisa ser constante. Isto é, em todos os momentos da minha vida. Problemas, dificuldades, todos nós teremos, ok? Então, como ser resistentes e constante? Então, voltando, aqui está a perseverança dos santos, de pessoas que se reverenciam a Deus, dois requisitos: os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Os que guardam, preserva, que seguem os mandamentos de Deus e os mandamentos de Deus são princípios de lei, da lei moral. Aquilo descrito em Êxodo, capítulo 20, os 10 mandamentos. Os mandamentos representam o caráter de Deus para cada um. Então, as pessoas que seguem os mandamentos de Deus diante do fim do mundo, que a gente sabe que a tendência é piorar e não melhorar, o que vai acontecer? Essas pessoas que seguem os mandamentos, elas não se prostrarão diante da besta do Apocalipse e nem a sua imagem. Sobretudo a besta do Apocalipse, o inimigo de Deus, Satanás, ele tenta afrontar o mandamento número 4, que se trata da lei do sábado, Continuando, e a fé em Jesus Cristo. Isso é no sentido da ampliação. A fé em Jesus. A fé em Jesus quer dizer, como os mandamentos têm o caráter de Deus, ampliou o sentido da lei moral, que são os 10 mandamentos. Então, nós conseguiremos guardar os mandamentos de Deus mediante a fé, o poder em Deus. O poder em Deus. E o poder é dele que vai despertar em nós essa vontade de seguir os seus mandamentos. Então, essa é a síntese do verso para memorizar. Como se trata do Apocalipse, nós estamos falando de um juízo. Muitos pensam que o juízo é Deus sentado no seu trono celeste e avaliando ali a vida de cada pessoa, 360 graus da minha vida, da sua vida. Todas as coisas boas, ganhou 1 ponto. Coisas ruins, menos 1 ponto. E vai fazendo esse balanço. Se você fez mais coisas ruins do que boas, quer dizer que você foi reprovado, você está perdido. O contrário também é verdadeiro. Se você fez coisas boas a mais do que coisas ruins,
quer dizer que você foi aprovado. Não é dessa forma. Essa é a ideia que Satanás tenta implantar na mente das pessoas para dizer que Deus não é justo, Deus é vingativo, Deus, ele não tem amor pelos seus filhos. E durante esse estudo a gente vai perceber que Deus vai fazer de tudo para mim e para você, para que possamos ser salvos. Ser salvos é ir com Ele para uma eternidade, para um lugar perfeito, um lugar de paz. Por isso que Deus, ele é amor, amor. Olha essa ideia do palhaço. Conta-se um autor dinamarquês, uma parábola que dizia mais ou menos assim: o incêndio começou nos bastidores de um grande teatro. Um palhaço que tinha feito parte da performance foi avisar o público: saiam! O lugar está pegando fogo! O público pensou aquilo que não passava de uma grande piada. Parte do show, nada mais do que isso. E começou a aplaudir. Parabéns, parabéns. Ele repetiu isso: saiam, saiam daqui, está pegando fogo. E mais uma vez ele enfaticamente avisava as pessoas. E todo mundo aplaudia, aplaudia. Conclusão, a moral da história: é assim que o mundo vai acabar, isto é, com os aplausos gerais de pessoas que acreditam que o fim do mundo é ou será uma piada. Então a advertência é para nós. Achar que tudo está tranquilo, de boa, que não vai ter, que não vai acontecer esse fim. Cuidado, a gente tem que se atentar quanto a esses detalhes. Pedro avisou sobre isso, fez um paralelo do fim do mundo com a história do dilúvio. Foi pregado, foi avisado, foi alertado, mas infelizmente só Noé e sua filha, seus familiares, a sua casa, foram salvos. Porque todos achavam que não iria acontecer isso, não haveria esse juízo, este fim. A gente tem que tomar cuidado, porque o aviso já está aí. Você deve seguir para evitar problemas, transtornos que tem uma repercussão para a eternidade. Segundo Pedro 3,10 diz o seguinte: os céus passarão com grande estrondo e os elementos se desfarão pelo fogo. Também a terra e as obras que nela existem desaparecerão. Então Deus tem abençoado o seu povo, abençoado o povo que tem seguido os mandamentos para se manter firme diante das dificuldades, das intempéries que ocorrerá neste mundo. Fé que uma vez foi por todas, foi entregue aos santos. Judas 3. Temam a Deus. O que é temer a Deus? Vale lembrar que o objetivo do Apocalipse é o quê? Preparar, alertar, incentivar e fazer com que a gente fique como se fosse um sentinela, ali 24 horas em tempo real, pensando na situação, tá? Com o objetivo do retorno de Cristo, incentivar a união entre os irmãos, união e também obediência e seguir a Deus, tá? Para preparar cada um de nós para louvar a Deus, mas não apenas isso, mas para pregar essa mensagem, dissipar essa mensagem para todos deste mundo. Para todos neste mundo. Então, a palavra grega que consta do Novo Testamento de temer a Deus, conforme Apocalipse 14, versículo 7, é probeu, que é usado aqui no sentido, não no sentido de temer a Deus, de temor, de pavor, não é isso. O sentido da palavra é que você tenha reverência, temor e respeito. Então é uma atitude mental centrada, concentrada, focada, única, exclusivamente em Deus e não no ser humano. Porque se o ser humano tiver só atitude, seus pensamentos e emoções centrados em si, vai ser semelhante
a Satanás, conforme de Isaías 14, 13 e 14, que ele fala: subirei ao céu, exaltarei o meu trono acima das estrelas e me assentarei no monte da congregação, nas extremidades do norte, subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Soberba, orgulho, querer tomar a posição do outro. Não, a nossa mentalidade, temer a Deus, precisamos concentrar nele, exclusivamente nele, esvaziando o nosso eu e tendo um novo sentido para a nossa vida. Essa é a vontade de Deus para cada um. Agora, não basta apenas temer a Deus, nós precisamos também, de forma livre, espontânea, com base no livre-arbítrio, obedecer a Deus. Obedecer a Deus. Obedecer a Deus é obedecer os seus mandamentos divinos, os mandamentos eternos. A graça não nos liberta. Olha isso aqui, anota aí. A graça não nos liberta de obedecer à lei de Deus. O Evangelho nos liberta da condenação da lei, não de nossa responsabilidade de obedecer à lei. Em suma, a graça não só nos livra da culpa do passado, mas nos dá poder para viver de forma piedosa e obediente no presente. Então, temer a Deus no sentido de reverência, obediência e seguir os seus mandamentos. Uma vida centrada em Deus, voltando à ideia que eu falei há pouco, precisamos o quê? Concentrar em Deus. Devemos abandonar essa tirania do egocentrismo e a escravidão da vanglória pessoal e tornemos Deus o centro de nossa vida. Porque o grande conflito irá chegar, quer você acredite ou não. Essa luta entre o bem e o mal haverá um destino final. O bem que é liderado por Cristo e o mal que é liderado por Satanás. A pergunta é: quem controla os nossos pensamentos? Porque tudo está aqui. Por isso que Filipenses 2,5 diz: tenha em vocês o mesmo modo de pensar de Jesus, o Cristo Jesus. Precisamos ter essa forma de pensar, ser semelhante a Ele. Imagem e semelhança a Cristo. A menos que façamos um esforço. Esforço é ir nadar contra a correnteza. Então, a menos que nós façamos um esforço consciente e responsável para pensar nas coisas certas, nas coisas lá do alto, quer dizer, nas coisas celestes, nas coisas de Deus, e não nas coisas que são aqui da terra. Porque a nossa mente, a nossa tendência, por ter uma mente pecaminosa, por ter uma mente caída, o nosso piloto automático é pensar em coisas do mundo, em coisas erradas e agir dessa forma. Então, por isso que é necessário, conforme Colossenses colocou aqui, precisa ser um esforço e que esse esforço precisa ser consciente, não apenas por um momento, por uma emoção, por uma explosão, em momentos de dor, dificuldade. Não, é um esforço consciente que eu e você temos de fazer para nadar contra as correntezas deste mundo. E Filipenses 4,8 diz: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o pensamento de vocês. Então devemos pensar nas coisas boas,
nas coisas corretas, honestas, justas, amáveis. E para isso precisamos nos esforçar, fazer aquele esforço extra para conseguir estar conectados a Deus. E dessa forma a gente vai conseguir esvaziar o nosso eu e render apenas glória e todo louvor àquele que nos criou, àquele que tudo pode, dando glória a Ele. Quando Deus é o centro da nossa existência, quer dizer, o centro da nossa existência, quando o nosso único desejo é dar o quê? Glória a Ele. E como que a gente dá glória a Deus? Com a nossa alimentação, com o nosso modo de vestir, com o nosso modo de falar, nosso modo de cantar, nosso modo de relacionar, nosso modo de interagir com as pessoas, o nosso modo dos nossos compromissos, da forma como me apresento. É dessa forma que vai existir a grandeza, a glória de Deus, mas só quando Ele for o centro de nossa vida. Nós viveremos 360 graus em função dele. E isso é o que? É uma luta diária. Essa palavra grega do Novo Testamento quer dizer somata, cuja tradução equivale ao quê? Totalidade de quem somos. Essa totalidade do ser humano quer dizer o corpo físico, a mente e as emoções. Então, que o nosso corpo, a nossa mente, as nossas emoções, ou seja, tudo de nós, possamos o quê? Adorá-lo de forma inteligente, que é chamado de culto racional. Que tudo isso possa ser para dar glória somente a Ele, a Jesus. Os vencedores do Apocalipse, a paciência dos santos, aqui está dos que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Cristo, de Jesus, né? Então é a representação final, no grande Apocalipse, no momento final, no clímax deste mundo, teremos estes dois requisitos: guardar os mandamentos de Deus e ter a fé, a representação de Jesus Cristo em nossa vida. Por isso que a nossa mente tem que ser o quê? Direcionada, centrada somente a Ele. E esta vitória a nossa vitória vem por causa dele e não pelo nosso esforço, não pela nossa capacidade, porque nós somos frágeis, nós somos pecadores. A nossa luta, ela é constante diante deste mundo, diante das situações que ocorrem, mas em Apocalipse repete 11 vezes: vencer, 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 vencer. Nós conseguiremos a vitória mediante Ele, o poder de Deus. Porque Jesus é o nosso sumo sacerdote, Ele pode salvar totalmente os que Ele se aproximam de Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Então, esse totalmente, o máximo, o completo, o cheio, só ocorre quando a gente quer se aproximar de Deus. Quando a gente se aproxima de Deus, Ele pode nos ofertar esta vitória. Agora vamos para fixar o entendimento, as perguntas da lição. Eu vou ler os textos e ao mesmo tempo responder com base no que consta da lição, para fixar o entendimento deste resumo. A primeira pergunta é: leia os livros. Que instrução específica ele nos dá? O primeiro texto ele diz com grande voz: temam a Deus e louvem a sua glória, pois já chegou a hora de julgar a humanidade. Juízo. Adore aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Apocalipse 14, 7. Outro texto, o anjo disse: não machuque o menino e não lhe ofereça nenhum mal. Agora sei que você teme a Deus, pois não me entregou o seu filho, o seu único filho. Falando para quem? Para Abraão. Então, teste de fé, temer a Deus. Salmos 89, 7 diz: Tu, ó Deus, és o nosso
poder glorioso. Tua bondade nos fazes vencer. Outro texto, se você fizer isso, saberá o que quer dizer temer o Senhor, e aprenderá a conhecê-lo. Provérbios 2:5. Eclesiastes 12, 13 e 14 diz: de tudo que foi dito, a conclusão é esta: tema a Deus, obedeça os seus mandamentos, porque foi para isso que fomos criados. Nós teremos que prestar contas, olha aqui, de tudo que fizermos. O que fizermos e até aquilo que fizermos em segredo, que ninguém sabe, só você. Sejam coisas boas ou coisas ruins, maus. Ok? Efésios 5:21, sejam obedientes uns aos outros pelo respeito que têm por Cristo. Então, a pergunta é, que instrução específica esses textos nos dão? Vamos lá. Temam a Deus e dê glória a Ele. Ponto, é a resposta. Segunda pergunta, com base no texto, de acordo com qual é o resultado de temer a Deus? Primeiro texto, Deuteronômio 6, versículo 2, diz: tema o Senhor nosso Deus, vocês, os seus filhos, seus netos, bisnetos, e vai embora. Sempre cumpram sempre, né? De um dia sim, um dia não, sempre cumpram todos os mandamentos. É apenas alguns mandamentos? Não, todos os mandamentos. E as leis que eu lhes estou dando, assim como vocês viverão muitos anos. Então, temer a Deus, respeitar os mandamentos, quer viver muitos anos. Olha aí a longevidade, hein? Ó Deus, as tuas mãos me criaram e me formaram. Dá-me entendimento para que eu possa aprender as tuas leis. Aqueles que te temem se alegram quando me veem, porque a minha esperança está na tua palavra. O salmista dizendo. Então, qual é a pergunta? Temer a Deus. O resultado disso, guardar os mandamentos, o que resulta em uma vida longa e alegria. Porque respeitar os mandamentos deve gerar alegria, felicidade. Esse é o dever de cada pessoa. Terceira pergunta, com base nos textos, o que essas passagens nos dizem sobre fazer de Deus o centro da nossa vida? Portanto, ponha em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Deus quer. E Ele lhes dará todas, olha aqui, todas as coisas que você pedir. Que coisa boa, em Mateus 6,33. Próximo texto, vocês foram ressuscitados com Cristo, portanto, ponha o seu interesse nas coisas lá do céu. Então, os seus interesses, as suas coisas têm que ir para onde? Para o céu. Porque lá está Cristo, ao lado de Deus. Pensem nas coisas lá do alto e não nas coisas que aqui na terra estão. Então, qual que é o objetivo disso? Tem mais textos. Assim nós temos essa grande multidão de testemunhos ao nosso redor, portanto, deixemos de lado tudo. Deixe de lado tudo que atrapalha. Tudo que me atrapalha, atrapalha você. E o pecado que se agarra firmemente em nós, que dificulta cada um de nós a perseguirmos essa vontade de seguir a Cristo, né, e pensar nas coisas do alto. E, Paulo continua, continuemos a correr sem desanimar a corrida marcada para nós. Conservemos os nossos olhos fixos aonde? Na terra? Não, fixos em Jesus, pois é por meio dele que a nossa fé começa. E é Ele quem aperfeiçoa, desenvolve a nossa fé. Ele não deixou que a cruz fizesse com que Ele desistisse. Pelo contrário, por causa da alegria que lhe foi prometida, Ele não se importou com a humilhação de morrer na cruz e agora está sentado do lado direito do trono de Deus. Então a pergunta, a resposta é: devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas nos serão acrescentadas. Segundo, B,
buscar as coisas lá do alto, onde Cristo vive, e pensar nas coisas lá do alto, não nas que são da terra. C. Livrar-nos de todo o peso do pecado e correr com perseverança a carreira cristã, olhando para quem? Jesus. Próxima pergunta, com base nos textos. Como essas passagens nos ajudam a entender o modo pelo qual podemos glorificar a Deus? Certamente vocês sabem que são o templo de Deus e que o Espírito de Deus vive em vocês. Assim, se alguém destruir o templo de Deus, Deus destruirá essa pessoa, pois o templo de Deus é santo e vocês são o templo. Então, nós somos santos, o templo de Deus. Continuando aqui o texto de Coríntios, será que vocês não sabem que o corpo de vocês é o templo do Espírito Santo, que vive em vocês e lhes foi dado por Deus? Vocês não pertencem a vocês mesmos, mas a Deus, pois Ele os comprou, o preço na cruz, né? Portanto, usem o seu corpo para a glória dele. Está muito claro aqui, para a glória dele. Continuar o texto, 10:31 de 1 Coríntios. Portanto, quando vocês forem comer, beber, sair, fazer qualquer coisa, faça tudo isso para quem? Para a glória de Deus, mais uma vez. Então, resposta, podemos glorificar a Deus em nosso corpo, que é o santuário de Deus. Devemos comer, beber, fazer tudo para a sua glória. Quinta pergunta, que apelo fez Paulo em relação às nossas escolhas? A resposta está no texto aqui de Romanos. Portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus como um sacrifício vivo. Sacrifício vivo, completude, dedicado ao seu serviço e agradável a Ele. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixe que Deus as transforme por meio de uma completa mudança da mente. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Então a resposta é: ofereçamos a Deus nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável. E não vivamos conforme os padrões deste mundo, mas deixemos que Deus nos transforme pela renovação da mente. Sexta pergunta, como podemos vencer e viver temendo a Deus e dando glória a Ele? Vamos aos textos bíblicos. Portanto, fiquemos firmes na fé que anunciamos, naquilo que acreditamos, fiquemos firmes na fé, essa fé que vem de Deus, né? Pois temos um grande sacerdote poderoso, Jesus, o Filho de Deus, o qual entrou na própria presença de Deus. O nosso grande sacerdote não é como aqueles que não são capazes de compreender as nossas fraquezas. Pelo contrário, temos um grande sacerdote que foi tentado do mesmo modo que nós, mas não pecou. Por isso, tenhamos confiança e cheguemos perto do trono divino, onde está a graça de Deus. Ali receberemos misericórdia e encontraremos graça, sempre que precisarmos de ajuda. E outro texto, é por isso que Ele pode hoje sempre salvar as pessoas, eu e você, que vão a Deus por meio dEle, porque Jesus vive para sempre a fim de pedir a Deus em favor delas. Então, resumindo, a resposta é: confiando em Jesus, olhando para Ele e acreditando nele, podemos ser vitoriosos. Agora vamos colocar aqui algumas mensagens motivadoras, conforme a escritora Ellen White nos deixou. A humilhação e a reverência devem caracterizar o comportamento de todos que vão à presença de Deus. Humildade e reverência. Em nome de Jesus, podemos ir perante Ele com confiança. Contudo, não devemos nos aproximar dele com
ousadia presunçosa, como se ele estivesse no mesmo nível em que nós estamos. Então, vamos a ele com humildade e reverência, que ele vai nos atender. Outro texto diz: todos que vão ter com o Salvador em busca de conselho receberão o devido auxílio de que necessitam. Se vierem com humildade e se apegarem com firmeza à promessa, peçam e lhes será dado. Busquem e acharão. Batam e a porta será aberta. Mateus 7,7. Então, ir a Deus, pedir a Deus com humildade, com reverência. Você é responsável perante Deus por seus pensamentos. Se transigir com imaginações fúteis, permitindo que a mente se demore em assuntos impuros, será, em certo sentido, tão culpado diante de Deus como se os seus pensamentos fossem levados à ação. Tudo o que impede a ação é falta de oportunidade. Sonhar e ficar fantasiando dia e noite são hábitos maus e excessivamente perigosos. Olha outro texto. Dai glória a Deus a revelar o caráter de Deus por meio do nosso caráter, quem nós somos refletirá aquilo que Deus é em nossa vida e assim torná-lo conhecido. Próximo, se criarmos um apetite pervertido, violamos as leis do nosso corpo, de nosso ser e assumimos a responsabilidade de abusar do próprio corpo e de atrair sobre nós o quê? Doenças. Porque o corpo é o templo do Espírito Santo. O ser humano é a obra-prima de Deus, criado por um propósito elevado e santo. E Deus deseja escrever sua lei em cada parte do tabernáculo humano. Cada nervo e músculo, cada dom mental e físico deve ser mantido puro, ou seja, completude. Tudo devemos levar a Ele. Deus deseja que o corpo seja um templo para o seu espírito. Então, esse templo, o nosso corpo, tem que ser bem cuidado. Quão solene é a responsabilidade que repousa sobre cada pessoa. Se profanamos o nosso corpo, causamos dano não apenas a nós próprios, mas também a outros, os familiares ou pessoas que estão em nosso meio. O outro texto diz que por meio da fé recebemos graça de Deus, mas a fé não é nosso Salvador. Ela não obtém nada. Ela é uma mão que se apega a Cristo e se apodera de seus méritos, o remédio contra o pecado. E nem sequer podemos nos arrepender sem o auxílio do Espírito Santo. E para a nossa reflexão, para fechar a lição, podemos concluir da seguinte forma. A hora do juízo, desse julgamento, chegou. A única forma de nós termos esperança, confiança e conseguirmos êxito quanto a isso é em Cristo. Só assim o nosso medo, nossa ansiedade, nosso pavor, as nossas dificuldades não serão obstáculos para que nós as cheguemos diante dEle, para que Ele possa fazer o poder nos transformar de forma precisa e completa. No fim de tudo, Cristo será o quê? Honrado, porque o poder é dele. Então, 2 perguntas para reflexão. Não precisa responder, mas eu quero que você pense. Primeiro, você se sente confortado em saber que o seu juiz também é o seu advogado de defesa? É isto que Cristo quer. Ele está aí à nossa disposição justamente dizendo, olha, basta apenas confiar, basta apenas cuidar do seu corpo, seguir os meus mandamentos, ter o testemunho de Jesus Cristo, que com certeza o juiz e o advogado sou eu. Então que coisa boa, hein? É muito fácil conseguir essa vitória. Segundo, o que significa estar totalmente comprometido com Cristo durante a hora do juízo, no clímax da história da Terra? Então,
mais essa pergunta para nossa reflexão, que você possa absorver esse conteúdo, refletir sobre o conteúdo, meditar sobre isso e, acima de tudo, praticar. Nem sempre vai ser fácil, haverá dificuldades, haverá tentações, haverá muitos problemas, porque a gente tem que nadar contra a correnteza deste mundo. Porém, se perseverantes formos, se formos persistentes, se formos resistentes de forma contínua, constante, nós chegaremos lá. Porque Ele é o nosso juiz, Ele é o nosso advogado, então a causa está ganha. Basta apenas crermos nas suas promessas. Que você possa refletir sobre isso, que você possa confiar em Deus, possa chegar a Ele diante dele de forma simples, humilde, entregar todo o coração, toda a sua vida de forma completa a Ele. E o mais, pode deixar que Ele vai fazer. Beleza? Até mais, até a próxima e continue estudando. Bye, bye. Tchau.